Tá vendo essa imagem aqui? Grave bem esse rosto. Repara nos olhos, no queixo, na linha da mandíbula. O nome dela é Abby Wu. Ela fez a primeira cirurgia estética ainda adolescente. E nunca mais parou. Hoje já passou por mais de 100 procedimentos. 100. E virou um dos rostos mais conhecidos do mercado de estética na China. Agora dá uma olhada nessa outra foto. Agora me responde, com toda sinceridade. Você acredita que essa é a mesma pessoa da imagem anterior? Parece difícil, eu sei. Mas é. São a mesma mulher. Essa é a Abby, depois de tudo. Depois do bisturi, das agulhas, dos filtros. Um rosto que, no fim das contas, quase não parece mais o dele. E é olhando para essas duas imagens que muita gente se faz a mesma pergunta. Será que valeu a pena? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque o que está acontecendo na China vai muito além da vaidade. É uma febre. Uma obsessão. Um mercado bilionário que cresceu no silêncio, alimentado por redes sociais, aplicativos, filtros e uma juventude inteira que aprendeu a se enxergar como um projeto em constante revisão. Tem cirurgia feita na pausa do almoço. Tem adolescente operando depois do vestibular. Tem aplicativo que escaneia seu rosto e já te diz o que você deveria mudar. Tem empresa oferecendo vaga só se a candidata topar uma plástica antes de começar. E no meio disso tudo, tem gente que perde a identidade, a saúde, a autoestima e, às vezes, até a carreira. Hoje, aqui no Belo Mundo, você vai entender como a cirurgia plástica, que até pouco tempo atrás era tabu, virou rotina na vida de milhões de chineses. Número 1. Quando cirurgia plástica era tabu. Durante muito tempo, na China, mexer no próprio corpo era quase um pecado social. Numa cultura onde o rosto é visto como um presente dos pais, alterar qualquer traço por vaidade era mal visto. Era desrespeito. Era sinal de que alguma coisa não ia bem. Quem se arriscava a fazer uma cirurgia estética fazia em segredo. E quem comentava isso em público virava fofoca certa. O assunto era delicado, quase proibido. Até os anos 2000, esse tipo de procedimento era raro e cercado de vergonha. Mexer no nariz, aumentar o queixo, fazer pálpebra dupla, tudo isso era associado a futilidade, insegurança, até instabilidade emocional. O discurso era sempre o mesmo. Era preciso aceitar quem se é. Se não nasceu bonito, paciência. O que realmente importava era estudar, trabalhar, construir uma vida digna. Beleza era detalhe, nunca prioridade. Não à toa, as clínicas da época operavam quase como esconderijo. Algumas só atendiam à noite, outras tinham entrada pelos fundos. Tudo discreto, longe dos olhares. E quem aparecia com o rosto diferente, mesmo que sutilmente, já vinha com a justificativa pronta. Dizia que tinha mudado o corte de cabelo, que estava cuidando mais da pele, ou que tinha emagrecido um pouco. Qualquer explicação servia, desde que não fosse a verdadeira. O corpo era visto como algo fixo, um território sagrado, e qualquer tentativa de mudá-lo por vaidade era um segredo pesado demais para ser contado. Mas isso não ia durar muito. Bastou a sociedade respirar diferente e o que antes era proibido virou desejo. E o desejo, como sempre, virou tendência. Número 2. Ascensão da cirurgia estética. Essa virada não foi instantânea, mas quando começou, foi como enxurrada. O que antes era escondido passou a ser desejado, e o que era tabu virou negócio de bilhões. Tudo começou com o bolso. Com a China crescendo, a renda subindo, o estilo de vida urbano ganhando força, a aparência entrou na lista de prioridades. As pessoas passaram a se olhar mais, a se comparar mais, a querer parecer melhores, não só para si mesmas, mas para os outros também. Junto com isso, veio a influência de fora. Capa de revista, cinema americano, passarela europeia. Mas acima de tudo, veio a Coreia do Sul.
Os idols coreanos chegaram com tudo. Estavam nos clipes, nas novelas, nas redes, nas vitrines. Com rostos pequenos, narizes finos, olhos grandes, pele de porcelana. Não era só uma nova estética. Era um novo ideal. Uma meta. Eles não só ditaram um padrão. Eles impuseram. E para muita gente, estar fora desse molde passou a doer de verdade. Mas o ponto de virada real veio com as redes sociais. Weibo, Douyin, Xiaohongshu. Cada tela virou espelho, e cada espelho uma cobrança. Os filtros deixaram o impossível ao alcance de um toque. A comparação virou rotina e a autoestima, um campo de batalha. As clínicas perceberam e não perderam tempo. Começaram a oferecer retoques como quem vende cosméticos. Nada demais, só um ajuste aqui, uma melhora ali, só para você parecer a melhor versão de você mesmo. Mas a verdade? Esse papo de só um pouquinho foi o que abriu a porta para uma obsessão que ninguém mais conseguiu fechar. Número 3. Modo de vida. Hoje, nas grandes cidades chinesas, fazer um procedimento estético já virou parte da vida, tão comum quanto cortar o cabelo ou comprar um remédio. O que mais chama a atenção é o horário. Muita gente encaixa o retoque entre um compromisso e outro, no intervalo do almoço mesmo. Sai do trabalho, dá um jeitinho no rosto e volta como se tivesse só tomado um café. As clínicas perceberam esse ritmo acelerado e começaram a oferecer os chamados retoques rápidos, laser, botox, preenchimento, lifting com fio. Procedimentos que duram meia hora e quase não exigem recuperação. E o movimento é tanto que essa prática até ganhou apelido. Por lá, chamam de reforma da hora do almoço. Não é força de expressão. Em bairros nobres de Xangai e Pequim, as filas do meio-dia não são em restaurantes, são nas clínicas. O objetivo não é matar a fome, é dar uma ajustada no espelho. Uma melhora sutil, que caiba entre 2 turnos de trabalho. E tudo isso se espalhou rápido, impulsionado pela tecnologia. Hoje, aplicativos como Soyoung e Gangmei funcionam como consultórios portáteis. Você escaneia o rosto, recebe uma análise automática com sugestões de melhoria, compara antes e depois de outros pacientes e já escolhe onde fazer, com parcelamento incluso. A cirurgia plástica deixou de ser uma decisão importante. Virou manutenção de rotina, como limpar a pele ou cortar as pontas do cabelo. E quanto mais gente entra nesse ciclo, mais a pressão aumenta. Porque quando todo mundo melhora alguma coisa, ficar igual ao natural começa a parecer errado. No fim, o rosto nunca está pronto. Só em processo. Número 4. Os homens também entraram na fila. Durante muito tempo, a estética era assunto restrito às mulheres. Mas, na China atual, essa divisão caiu por terra. Nos últimos anos, o número de homens chineses fazendo procedimentos cresceu de forma absurda. E não estamos falando só de cremes ou limpeza de pele. É cirurgia mesmo. Lifting, preenchimento, pálpebra dupla, rinoplastia. E o mais interessante é o tipo de beleza que eles buscam. Nada de aparência bruta, mandíbula quadrada ou rosto másculo. O ideal por lá é outro. Inspirado no K-pop e nos personagens de anime, o padrão valoriza traços suaves, pele clara, olhos grandes e rosto em formato de V. Quanto mais jovem e simétrico parecer, melhor. Só para você ter noção, entre os anos de 2020 e 2022, o número de homens buscando cirurgia estética cresceu mais de 150%. A maioria tem entre 20 e 29 anos, mora nas grandes cidades e trabalha em setores onde a imagem conta, como marketing, tecnologia e finanças. Para muitos, cuidar da aparência deixou de ser vaidade. Virou estratégia e, inclusive, tem empresa que exige boa apresentação como critério de contratação. Embora pareça absurdo, em algumas entrevistas, a aparência pode pesar mais que o currículo. E com tanta pressão estética cruzando o caminho,
os consultórios deixaram de ser território feminino. Hoje, a busca por retoque é de todos. A estética virou compromisso, independente do gênero. Número 5. A nova cara da beleza. Se antes o objetivo era só dar uma ajeitada, agora a coisa foi longe demais. O padrão de beleza que domina as redes chinesas não tem nada de sutil. É uma mistura de boneca, avatar e filtro de celular. E o mais doido é que tem gente tentando reproduzir isso na vida real. A nova moda é parecer saída de um desenho. E aqui é no sentido literal mesmo, viu? Tem procedimento para arredondar o olhar, deixar os olhos maiores e com aquele ar de personagem de anime. Tem cirurgia para encurtar o espaço entre o nariz e a boca, só para deixar o rosto mais delicado. E tem até gente aplicando botox atrás das orelhas, só para empurrá-las um pouquinho para frente e fazer o rosto parecer menor. É isso mesmo. Botox, atrás da orelha. Tudo pensado para criar um visual mais fofinho, mais infantilizado, mais perfeito. Pelo menos na câmera. O problema é que, fora das telas, o resultado às vezes beira o bizarro. Muita gente está ficando com o rosto travado, com expressão artificial, como se tivesse sido esculpida em cera. A pele não se mexe, o sorriso não dobra, o olho não acompanha o resto. E o pior é que os traços vão sumindo, os rostos vão ficando todos iguais. Nariz afinado, queixo pontudo, pálpebra dupla, pele clara. Um molde repetido sem identidade. Tipo o exemplo que te demos no início do vídeo da jovem que fez mais de 100 procedimentos. Na internet, essa estética ainda rende elogio, mas pessoalmente tem hora que assusta, porque chega num ponto em que o rosto já não parece mais de verdade. Mas o pior de tudo nem é só a aparência em si, mas também os riscos que todo esse exagero pode causar. Número 6. Os riscos e o lado sombrio. No meio de tanto retoque, tanta promessa de autoestima e tanta foto perfeita nas redes, tem uma parte dessa história que muita gente prefere ignorar. Mas ela existe. E é feia. Por trás dos rostos lisos e simétricos, tem infecção, cicatriz, arrependimento e gente tentando consertar o que era para ser só um ajuste. Muita coisa dá errado. E na China, o problema vai além de uma plástica mal feita. Existe uma indústria paralela em pleno funcionamento. Para você ter ideia, só em 2019, mais de 80 mil clínicas operavam sem licença. Isso mesmo, 80 milhões. Lugares improvisados, sem higiene, com equipamento duvidoso e gente sem nenhuma formação aplicando o produto na cara dos outros. E é nesses espaços que acontecem os piores casos. Meninas de 16, 17 anos indo em clínicas clandestinas por causa de um desconto anunciado no Instagram. Um preenchimento que vira pedra sob a pele. Uma pálpebra operada que perde sensibilidade. Um implante que causa infecção generalizada. Um dos casos que mais chocou o país foi o da atriz Gao Liu. Ela procurou uma clínica conhecida para fazer uma rinoplastia. Tudo parecia dentro dos conformes. Mas deu errado. A ponta do nariz necrosou. O tecido morreu. O rosto dela estampou manchetes e a carreira que vinha crescendo desabou junto. E se isso acontece num lugar supostamente seguro, imagina o que rola nesses 80 mil açougues disfarçados de clínica. Diante de tanta tragédia estética, a pergunta que fica não é só por que fazem isso? É, ninguém controla? Ninguém responde por isso? Número 7. Reações e resistência. Do governo à sociedade. Quando os erros começaram a viralizar, as clínicas ilegais se multiplicaram e os casos graves passaram a pipocar nas redes, o governo chinês percebeu que o buraco era mais fundo. A cirurgia plástica deixou de ser só uma escolha estética. Virou problema de saúde pública e dos grandes. A primeira ação foi simbólica, mas certeira. Proibir anúncios que explorassem inseguranças. Nada de antes e depois exagerado. Nada de frases prometendo autoestima em 3 sessões. O objetivo era travar a engrenagem da comparação.
cortar pela raiz esse ciclo onde ninguém nunca está bom o suficiente. Depois veio o cerco às clínicas. Fiscalização surpresa, exigência de licença rigorosa, multas pesadas para quem operava fora da lei. Muita gente foi fechada, denunciada, exposta, e quem ajudasse a identificar essas clínicas ainda podia receber recompensa do governo. Até os bancos foram chamados para a conversa. As instituições financeiras passaram a ser orientadas a negar crédito para quem tentasse parcelar cirurgia em clínica não licenciada. Sem dinheiro fácil, muita cilada perdeu força. Tudo isso faz parte de uma campanha maior que o Partido Comunista chama de purificação dos valores sociais. Segundo o discurso oficial, os jovens precisam de menos pressão estética e mais foco em saúde, educação e equilíbrio emocional. Na teoria parece bonito, mas na prática, mexer nisso significa bater de frente com uma indústria bilionária, uma cultura inteira moldada por tela, status e simetria. E é aí que entra o outro lado. Tem gente que enxerga essa repressão como mais um controle do Estado. Como se o governo quisesse ditar não só o que é bonito, mas o que cada um deve sentir sobre o próprio rosto. Número 8. Futuro. A China chegou num ponto em que mudar o rosto virou quase um item de rotina. Para muita gente, não é mais uma escolha difícil. É só mais uma etapa, como renovar passaporte, trocar o celular ou atualizar o currículo. E o que vem pela frente não indica desaceleração. Muito pelo contrário, tudo aponta para um mercado ainda mais aquecido, mais tecnológico e mais precoce. Cada vez mais jovens entrando nesse ciclo cedo. Cada vez mais retoques sendo tratados como manutenção básica. Cada vez mais beleza virando critério de seleção, status profissional e até capital social. A aparência deixou de ser só estética. Virou estratégia. Tem gente moldando o próprio rosto como parte do plano de vida, como se só a versão editada de si mesmo tivesse chance de ser aceita. Mas no meio dessa engrenagem, começaram a aparecer as primeiras fissuras. Tem jovem cansando. Gente que não aguenta mais essa cobrança silenciosa, esse sentimento de estar sempre devendo alguma melhoria. Começam a surgir influenciadores mostrando o rosto real. Gente que não está gritando, mas está dizendo chega, com cansaço, não com revolta. Até a imprensa oficial, que antes exaltava o crescimento do setor, passou a publicar alertas. Universidades colocaram o tema na pauta. E nas redes surgem pequenos movimentos falando de saúde mental, limites e identidade. Ainda é pouco, mas é um começo. Um incômodo que começa baixo, mas já faz barulho num cenário onde todo mundo fingia que estava tudo bem. Afinal, até onde vale a pena mudar o rosto para caber no padrão? E por hoje, a gente fica por aqui. Mas antes de sair, me responde uma coisa. Você faria algum desses procedimentos? Ou acha que tudo isso já passou dos limites? Para você, até onde vale a pena mexer no próprio rosto só para se encaixar? Se você curtiu esse mergulho no universo da cirurgia plástica chinesa, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, compartilha com alguém que também vai ficar chocado e comenta aqui embaixo o que mais te impressionou. E se quiser mais histórias bizarras, curiosas e impactantes do outro lado do mundo, se inscreva aqui no Belo Mundo. Porque por aqui a gente continua contando aquilo que ninguém mais conta. Muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo vídeo.